Pessoas com dores lombares, elas recorrem às academias de musculação para fazer um trabalho de estabilização na coluna, de fortalecimento nessa região chamada região de core, com o objetivo de manter a coluna mais forte, mais firme, mais segura durante os movimentos dos membros superiores e inferiores. Mas será que a academia é o melhor lugar para se fazer? E pessoa com dor lombar, ela deve fazer, ela pode fazer realmente fortalecimento na academia? E se tem outras opções também para se fazer esse trabalho, chamado de trabalho de estabilização lombar, que é para deixar a coluna mais firme, mais segura durante os movimentos. Pois é, nesse vídeo vamos fazer essa informação para você, das alternativas que você tem além da academia que você pensa em fazer, que você pode fazer mais também. E no final do vídeo vou trazer informação muito bacana para você, que não abre mão de fazer academia mesmo que você tenha aí dor lombar, que você pode fazer realmente para deixar o seu tratamento eficiente. Fica aí, voltamos já com mais informações, falando tudo que você precisa saber sobre estabilização da coluna lombar. Antes de nós continuarmos falando sobre estabilidade, deixa eu falar aqui com você que caiu pela primeira vez aí no nosso canal, não me conhece, você aprende Márcio Brito, e se inscreva aí no nosso canal, vem fazer parte da nossa família Márcio Brito Físio. Estabilidade é um processo muito importante para a nossa coluna, porque vai permitir que a nossa coluna fique firme, fique segura durante os movimentos dos membros superiores e dos membros inferiores. Então você vai realizar os movimentos, seus braços, suas pernas, com a coluna mais segura, mais protegida. E a estabilização da nossa coluna, ela se deve aí, à ação muscular. Ação muscular, mas também tem outras estruturas que participam, como por exemplo estruturas inertes, e o controle neural. Mas vamos falar da parte muscular. Os músculos que promovem a estabilização da coluna são os chamados músculos segmentares ou os músculos globais. Os músculos segmentares são os músculos que eles vão se inserir diretamente nas vértebras da coluna vertebral. Então, eles se inserem diretamente na coluna. Já os músculos globais não têm a sua inserção na coluna. Daí vocês vão pensar o seguinte: onde eu fortaleço os meus músculos globais? Nas academias. Esses músculos conferem estabilidade para a coluna. Eu vou mostrar para você na imagem a seguir que esses músculos eles conferem uma estabilidade relativa, uma estabilidade, portanto, entre aspas, da coluna, através do cabo de sustentação longo. Vocês vão entender o esquema a seguir. Entender nesse momento, segundo a literatura, cabo de sustentação longo. Então vamos falar aqui com relação a músculos globais. O que os músculos globais eles fazem em termos de estabilização? Eles promovem estabilização, como eu disse, uma estabilização relativa, uma estabilização entre aspas. E nós temos duas situações: uma coluna normal, como vocês estão vendo aqui, e uma coluna com um problema, com a lombalgia baixa, uma hernia discal, por exemplo, que está gerando aí uma dor na coluna lombar. Então, uma coluna lombar normal, nós temos, quando fazemos os fortalecimentos dos músculos globais, eles vão promover esse tipo de compressão, esse tipo de força nesse sentido, promovendo assim uma estabilidade da coluna lombar. Isso numa condição, lembrando, a condição normal, não tem nenhum problema, a coluna aqui está normal. Então, gera aqui os cabos de força, são forças compressivas descendentes nesse sentido, e isso vai promover estabilidade. Dessa forma, os músculos globais, quando fortalecidos, eles promovem esse tipo de estabilidade. Isso numa condição normal, uma coluna sem problema. Agora, considerando uma coluna com problema, como aqui, a pessoa com uma lombalgia baixa, uma dor lombar baixa. Então nós temos aí o fortalecimento desses músculos, que são os músculos globais, e isso vai gerar, portanto, uma força compressiva descendente. Como nós temos uma coluna com um problema, com a lombalgia, uma hernia discal que está levando essa lombalgia, nós temos já uma instabilidade na coluna. Então, uma instabilidade em função dessa lombalgia. E essa força compressiva descendente, esse cabo de sustentação longo que vai imprimir uma força nesse sentido para baixo, vai gerar aí um aumento da instabilidade e pode piorar ainda mais a condição da lombalgia baixa. Por isso dissemos que o cabo de sustentação longo, que explica aí
como os músculos globais, os músculos que nós fortalecemos nas academias, que são os músculos superficiais, eles podem promover uma estabilidade relativa, uma estabilidade em coluna normal, mas não em coluna com problema, em coluna com hernia de disco, em coluna que a pessoa sofre já uma lombalgia. Na imagem a seguir, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vamos falar um pouco sobre músculos segmentares. Eu vou mostrar os músculos segmentares no corte transversal e como eles se inserem na coluna, e falar um pouco também da importância, detalhar alguns deles que eu quero comentar com vocês. Prestem bem atenção na imagem a seguir. Uma imagem muito interessante, muito importante para que vocês entendam a importância do fortalecimento dos músculos segmentares, que é uma imagem que representa um corte transversal, portanto, a imagem que nós estamos observando de cima para baixo. Nós temos aqui, ó, estou passando o cursor à coluna vertebral, né, a vértebra, e nós temos aqui todos os músculos que são os músculos segmentares, os músculos profundos, os músculos que vão inserir na coluna vertebral e vão promover verdadeiramente a estabilização. E quais são esses músculos? Vamos ver aqui. Primeiro, o transverso do abdômen. Esse é o transverso do abdômen. Aqui o oblíquo interno, oblíquo externo. Nós vemos que esses músculos abdominais eles estão inseridos na coluna por meio de uma fáscia, que é a fáscia tóraco-lombar. Depois nós temos os multífidos, os eretores da espinha. Aqui o quadrado lombar aqui, e aqui o psoas maior. Então são esses músculos profundos, segmentares, os músculos que devem ser fortalecidos com o objetivo de promover uma estabilização verdadeira da coluna. Falamos anteriormente de como os músculos globais eles promovem a estabilidade, entre aspas, uma estabilidade relativa. E agora vamos falar como os músculos segmentares eles promovem a estabilidade, que é os músculos que promovem realmente a estabilidade verdadeira. Entendam aí como esses músculos eles promovem a estabilidade verdadeira da coluna vertebral. Nesse esquema nós vemos como os músculos segmentares promovem uma estabilidade verdadeira da coluna vertebral. Então, a contração dos músculos segmentares, que são os músculos profundos, diferente, né, dos músculos globais, eles promovem uma estabilização nos segmentos da coluna. Então, aqui é uma coluna com lombalgia, né, com uma lesão, portanto, mas mesmo assim, o fortalecimento dos músculos segmentares vão permitir essa estabilização aqui, ó. Estabiliza, portanto, cada segmento da coluna lombar. Dito tudo isso, chegamos num momento importante. Bom, você que gosta muito de academia, então eu falei que a academia não é um local apropriado para se fortalecer musculatura profunda para promover uma estabilização lombar. Então, se você tem uma dor lombar, você não deve fazer esse trabalho na academia, tá? Mas você não deve fazer academia de forma nenhuma? Não, o que eu penso é o seguinte, você pode fazer uma associação. Logicamente que você tem que buscar um local que faça um trabalho de estabilização, né, mais apropriado, mais voltado para os músculos mais profundos e depois fazer uma associação com a academia, né? Porque a academia ela não tem esse objetivo de promover essa estabilização, né, da sua coluna lombar. Ela gera uma estabilização, mais uma estabilização para a coluna que não tem problema. Se você tem um problema, tem uma lesão, ela não vai promover estabilização naquele segmento em que tem a lesão. Pelo contrário, pode piorar ainda mais a condição. Então, você pode fazer uma associação, fazer um trabalho, por exemplo, um estudo de pilates, fazer um trabalho numa clínica de fisioterapia buscando estabilizar essa musculatura e associar com a musculação. Aí sim, aí eu acho muito mais adequado que você buscar apenas a academia de musculação para fazer um trabalho de estabilização que lá não vai fazer. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo e se você não faz parte, mais uma vez, do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Todos com Deus, até um próximo vídeo, uma próxima oportunidade. Tchau!